A história da restrição das armas no Brasil é quase tão velha como o território como um todo. Só quem era autorizado a comprar esses equipamentos eram os vassalos leais à coroa. Após anos desse tipo de atividade, sem nenhum tipo de resistência por parte da lei ou do Estado, uma cidadezinha no Rio Grande do Norte resolveu que ia fazer diferente. Quando os bandidos chegaram, eles foram recebidos por uma chuva de balas. Com a superioridade numérica, a população de Mossoró conseguiu colocar os criminosos para correr. Como o brasileiro não pode comemorar muito cedo, o governo federal, vendo esse incidente, ao invés de incentivar que cidadãos comuns pudessem exercer seu direito de defesa, fez exatamente o oposto. Sabe quem ficou bem satisfeito com essas novas medidas do governo federal? Ele mesmo, Lampião. Lampião declarou: "Nós estamos gratos pela contribuição do governo. Agora podemos agir livremente." Getúlio então organizou uma revolta que terminou num golpe militar, o empossando como presidente do país, onde permaneceu como ditador até 1945. São Paulo era, naquele momento, o estado mais rico do país, o que proporcionou às suas tropas conseguir lutar de igual para igual com as tropas do governo federal. Vargas, garantindo que ninguém pudesse ter mais ou melhores armas que o próprio governo federal, passou uma lei que fica bem claro que, ao longo dos mais de 400 anos de história abordados até agora, as duas principais intenções das leis de controle de armas eram sempre de privilegiar certas camadas da sociedade e também garantir o monopólio da força pelo Estado. Garantindo o monopólio da força, o Estado poderia fazer o que bem entendesse com seus cidadãos sem que encontrasse qualquer tipo de resistência. Isso, por sua vez, facilitou golpes militares, a ascensão de ditadores e a opressão do povo brasileiro, tanto pelo governo quanto pela criminalidade. Agora, dando um salto temporal para 1997, o então presidente Fernando Henrique Cardoso consegue a aprovação de uma lei que transforma a posse ou porte ilegal de arma de fogo, que até então era considerado uma contravenção, para um crime. Mas, ouvindo isso, talvez você me pergunte: Mas qual o problema nisso? bom, vale ressaltar que, de acordo com a lei brasileira, ter em sua posse uma arma de fogo de maneira ilegal não engloba somente quem comete tal delito com a intenção de cometer ou tendo cometido outro crime, mas também coisas simples como talvez o fato de alguém estar carregando uma arma para proteção pessoal quando ela não tem a devida autorização, ou andar com uma arma, porém tendo esquecido o documento do registro da arma em casa, ou até mesmo estar com o próprio registro da arma vencido. Bom, esse tipo de coisa poderia acontecer com qualquer cidadão comum. Quem nunca saiu de casa e só esqueceu o documento do carro? Quem nunca se deparou com uma carteira de habilitação que já está vencida há alguns dias e você estava dirigindo sem nem perceber? E essas coisas eram anteriormente resolvidas juntamente com os órgãos competentes de maneira simples e prática. Às vezes com o pagamento de alguma multa ou às vezes nem isso. Afinal de contas, entendia-se que um cidadão comum, vivendo sua vida de maneira pacífica e sem criar problemas para os outros, poderia talvez se distrair e cometer algum tipo de erro assim. E nem por isso ele de uma hora para outra se tornaria um criminoso com intenções nefastas. Agora, com essa nova lei de 97, isso mudou. Isso foi só o começo do pesadelo. É interessante ver que o Brasil vinha lidando com um aumento dos números de violência desde o final dos anos 70. Em 79, o país registrou pouco mais de 11 mil homicídios. 21 anos depois, no ano de 2000, esse número já estava em 45 mil. A real é que os anos 90 não foram muito legais ao redor do mundo, sabe? Mesmo que vários países de primeiro mundo aproveitassem uma queda nos índices gerais de violência,
massacres vinham acontecendo em diferentes países. Países como os Estados Unidos, Austrália, Escócia, Holanda. Tudo isso gerou um grande caso de hoplofobia ao redor do globo. Movimentos e organizações que pediam por leis mais restritivas de controle de armas surgiram no Brasil durante essa época. Até então, para comprar uma arma de fogo aqui no Brasil, tudo que um cidadão precisava era de comprovação de ausência de antecedentes criminais e um contra-cheque que indicava que aquela pessoa tinha um trabalho estável. Não havia nenhum tipo de critério subjetivo. Se você preenchesse os requisitos, você podia comprar sua arma. E também você podia portá-la. Mas isso estava com os dias contados. Em 2003, uma das primeiras coisas que foram feitas pelo novo presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, foi conseguir a aprovação do chamado Estatuto do Desarmamento. O novo presidente, extremamente contra o direito de defesa, tornou aquele determinado assunto uma cruzada pessoal. Se não pudesse proibir de maneira total e arbitrária, faria-se o possível e o impossível para dificultar o máximo o processo de aquisição de uma arma. Essa nova lei estipulava que a idade mínima para a aquisição de armas de fogo passaria a ser de 25 anos, que o indivíduo interessado precisaria provar a ausência de antecedentes criminais, assim como comprovação de renda e trabalho estável, que o interessado também deveria passar por um exame psicológico e um exame prático de manejo de armas de fogo, e por último, que deveria declarar a efetiva necessidade para a aquisição de tal equipamento. Enquanto a maioria das condições eram objetivas, a última era subjetiva. Mas o que exatamente isso quer dizer? Bom, basicamente quer dizer que se o oficial quisesse te negar o direito de comprar uma arma, ele poderia e pronto, acabou. O interessado deveria justificar a um oficial da polícia por quais razões ele teria requisitado o direito de comprar uma arma. Aquele oficial, então, deveria decidir se permitiria ou negaria o pedido do cidadão. E simples assim. Talvez aquele oficial pudesse ter acordado com o pé esquerdo naquele dia. Talvez alguém tenha fechado ele no trânsito. Talvez ele tenha brigado com a sua companheira no dia anterior porque ela não quis deixar ele ir pescar naquele final de semana. Pois é. Esse cara bem-humorado é que ia decidir se você podia comprar uma arma ou não. Cidadãos comuns não eram mais autorizados a ter porte, ou seja, mesmo que por alguma razão você tivesse uma arma, ela deveria ficar o tempo todo dentro da sua casa e dentro de um cofre. O porte seria limitado a policiais e outras funções que eram ligadas ao exercício da lei. Se por alguma razão um cidadão comum precisasse levar sua arma para um clube de tiro ou até mesmo para manutenção, era necessária uma guia de tráfego. A maior parte dos calibres também ficaram restritos somente às forças armadas e às forças policiais. A quantidade de armas e munições que poderiam ser adquiridas no período de um ano também seriam pesadamente restringidas. A quantidade de munição a ser adquirida ao longo de um período de um ano chegava a ser tão ridícula que ela não daria sequer para uma semana de treino de um atirador iniciante. A validade das licenças se tornou muito menor, porém o custo para suas aquisições e também renovações muito mais alto. A importação de armas de fogo foi supertaxada a um nível que se tornou quase que inviável para empresas estrangeiras continuarem oferecendo seus produtos em território nacional, ainda mais com todas as novas restrições. Uma arma custava o preço de um carro e somente fabricantes nacionais conseguiram continuar vendendo seus produtos por aqui, o que criou um monopólio de altos preços, altos índices de preguiça em questão de desenvolvimento e baixíssima qualidade de parte do armamento produzido aqui. Até mesmo a veiculação de peças publicitárias sobre o comércio de armas e munições foi proibido no país. Tudo para, na boca dos desarmamentistas, desestimular a aquisição desse tipo de equipamento. Criou-se uma verdadeira guerra cultural.
Não seria mais permitido anúncios em revistas, jornais, televisão ou até mesmo outdoors. Mesmo durante a era da internet, por muitas vezes, o cidadão comum sequer conseguia verificar o preço de uma caixa de munição no site de empresas que vendiam esse tipo de equipamento. Era necessário que essa pessoa entrasse em contato via telefone, já que tal item era controlado. A lei também previa um banimento total da venda de armas e munições no território brasileiro, que deveria ser decidido num plebiscito no ano de 2005. Mesmo com todo o esforço da mídia e de celebridades dentro de seus carros blindados, acompanhados de segurança armados, quando aquele dia chegou em 2005, o povo brasileiro votou não. Mesmo que destroçados, o brasileiro não desistiria do que sobrou dos seus direitos de defesa. Agora, o problema é que, para o rolo compressor estatal, pouco importava a vontade do povo. Montanhas foram movidas para que o objetivo de desarmar a população fosse atingido. Tudo em nome da paz e da vida, é claro. Campanhas quase que obrigatórias de desarmamento foram iniciadas por todo o país. E quando eu digo quase, eu me refiro ao fato de que muita gente que ainda tinha armas em sua posse naquele determinado momento se viu numa sinuca de bico. Muitas pessoas se viram com licenças vencidas, armas que eram heranças de família, coisas que até então se resolvia de maneira simples, fácil e barata, passaram a ser um grande fardo, principalmente financeiramente. Muitas dessas pessoas simplesmente não tinham condição financeira para passar por todo esse processo burocrático e certamente não queriam de um dia para o outro serem considerados criminosos pelo Estado, então optaram por abrir mão daquilo em troca de um punhado de reais. Doutrinação se tornou uma palavra-chave quando se fala de agentes da lei e jornalistas. O palco estava montado. O Brasil teria dias pacíficos no seu futuro. Certo? Certo? É claro que não. Bom, de início o argumento era de que a epidemia de violência que vivíamos era culpa das armas legais. Um cidadão comum teria sua arma roubada ou furtada e essa arma, por sua vez, seria usada em crimes. A ideia era de que, se o suprimento de armas para a população fosse cortado, logo, os criminosos também ficariam sem ter o que usar e, por consequência, o número de crimes diminuiria. Bom, eu tenho certeza que vocês já ouviram esse argumento antes, né? Pois é. Como vocês podem ver nesses dois gráficos, não só o número de homicídios com armas de fogo continuou subindo, como também o número de homicídios em geral. Observa-se uma variação mínima até 2011 e depois disso um crescimento gigante até o infeliz recorde mundial de 2017, com 65 mil casos. Estamos falando de números piores do que regiões ao redor do globo que estão em guerra civil. Agora, qualquer pessoa com meio cérebro consegue enxergar que essa lei não funcionou. A ideia era diminuir, mas não só os números continuaram subindo, como atingiram recordes e tudo isso sem que o brasileiro comum tivesse armado? Então, o que diabos aconteceu? É simples. O cidadão comum nunca foi a raiz do problema. Afinal de contas, a maior parte dos crimes são cometidos por... Bem, veja só, criminosos, não cidadãos. Os criminosos continuaram tendo armas e, inclusive, coisa muito melhor do que agências policiais e que sequer passavam pela cabeça do brasileirinho padrão. Lembra da fala do parlamentar lá em 1828? Ele estava certo. Para quem não estava muito bem intencionado, tudo estava disponível. De pistolas e submetralhadoras 9mm até AKs em 7.62, Brownings .50 e .30, granadas e até mesmo lançadores de foguetes. A maior parte desse equipamento era contrabandeado pelas fronteiras secas do Brasil,
mas também havia grande parte de equipamento roubado ou furtado de empresas de segurança privadas e até mesmo agências de segurança pública. É importante apontar que a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, em sua CPI das Armas de 2015, apontou que, no período dos 10 anos anteriores ao inquérito, 279 armas de fogo foram roubadas, furtadas ou extraviadas somente da PM do Rio de Janeiro. O relatório também indicava que, das mais de 58 mil armas registradas em nomes de empresas de segurança privada no estado, pelo menos 17 mil haviam sido roubadas, furtadas ou extraviadas. Basicamente, 30% do arsenal dessas empresas estaria, então, nas mãos de criminosos. Por último, esse mesmo relatório indica que, em 2015, no estado do Rio foram apreendidas quase 9 mil armas. Dessas, somente 565 pertenciam a pessoas físicas, menos de 7% do total de apreensões. Agora, quando confrontados com esses números horríveis, mudou-se o argumento. Nunca foi para reduzir a criminalidade como um todo, foi para evitar que pessoas morressem por motivos fúteis. Coisas como violência doméstica, brigas de bar e brigas de trânsito. Adivinha só? Também não colou. Assista o noticiário BR e veja como a ausência de armas de fogo está salvando as mulheres que lidam com companheiros ou ex-companheiros agressivos. Todos esses números também foram resultado de uma série de mudanças legais que a mesma administração colocou sobre os sistemas judiciário e penal brasileiro. Mudanças essas que, assim como no início do século XX, fizeram com que os criminosos fossem extremamente gratos ao governo pela sua contribuição. Não reaja! Era a frase mais falada nos noticiários por todo o Brasil. Adotada amplamente por oficiais da lei e jornalistas, era quase como um mantra entoado infinitamente para que a população se tornasse dócil e passiva aos avanços da criminalidade. Bem, alguém está tentando invadir sua casa no meio da noite? Chame a polícia, não reaja. Alguém está tentando roubar uma aposentada na saída de um banco à mão armada? Não reaja. Alguém está tentando te estuprar? Opa! Essa aí eles não falam, né? Acho que eles não teriam coragem de dizer para uma mulher não reaja nesses casos. Mas é exatamente isso que está passando pelas suas cabeças. O resultado de todas essas políticas pode ser facilmente observado nos gráficos por qualquer pessoa. Mas, no final das contas, esses gráficos são um complemento. Porque se você é uma pessoa simples como eu, e não mora em um condomínio fechado e nem anda de carro blindado, pare e pense por um minuto. Qual foi a última vez que você se sentiu realmente seguro morando no Brasil? Agora, mesmo depois de todas essas legislações, nós brasileiros tivemos nossa cota de acontecimentos horríveis. Só para nomear alguns: o ataque ao Colégio Goiáses, onde um indivíduo pegou a arma dos pais PMs e atirou contra colegas de classe. 2 indivíduos que entraram numa escola em Suzano com um revólver, uma besta, um arco e uma machadinha e começaram a atacar as pessoas. Outro indivíduo na cidade de Saudades, que entrou numa escola de ensino básico e atacou bebês e professoras. E outro indivíduo que ateou fogo em uma creche, matando várias crianças e professoras. Eu me recuso a falar o nome dessas pragas, porque é isso que eles sempre querem: atenção. E, ao contrário da mídia convencional, que adora sangue inocentes correndo para conseguir capitalizar e lucrar, eu estou aqui para passar informação, certo? A questão é que pessoas ruins existem e elas estão ao nosso redor o tempo todo na sociedade. Não interessa o quão rico ou o quão bem-sucedido um país é, sempre vai haver gente disposta a cometer atos horríveis contra outras pessoas e
Isso é um fato. Mas é um fato que muitas pessoas escolhem ignorar. Eu acho que todo mundo aqui conhece aquele ditado: a esperança é a última que morre, certo? Pois é. Em 2019, nós tivemos uma série de mudanças na legislação de controle de armas aqui no Brasil. Com o novo presidente Jair Bolsonaro assumindo o cargo, uma de suas promessas eleitorais era de facilitar o acesso do cidadão comum às armas de fogo e ao direito de legítima defesa. Infelizmente, ele não conseguiu. Não da maneira ideal, vamos dizer assim. A verdade é que muitos avanços foram feitos, mas como existem uma série de pessoas e instituições por aí que não têm os interesses do povo como objetivo principal, muitas das mudanças que poderiam ter sido feitas ficaram de fora. O que nós não podemos aceitar é que a Câmara dos Deputados se transforme num cartório carimbador de opiniões de parte da sociedade que são democráticas, que são respeitadas, mas que a Câmara dos Deputados tem toda a legitimidade para ratificar, ou para modificar, ou para rejeitar. Nós não somos obrigados aqui a aprovar tudo que chega nesse plenário. A partir daquele momento, coisas como a maior parte das restrições de calibre foram retiradas. O limite no número de armas e munições a serem adquiridos durante o período de 1 ano também aumentou, e houve uma significativa mudança para tentar fazer o processo ser o mais objetivo possível, sem a existência de critérios subjetivos para a compra do equipamento, como a tal da efetiva necessidade. Infelizmente, a idade para a compra de uma arma de fogo legal permanece sendo de 25 anos. Ou seja, se você tem 16 anos de idade, você pode votar e ajudar a decidir o futuro do seu país. Se você tem 18, você pode dirigir, mas também pode pegar numa arma para servir seu país ou proteger cidadãos se tornando um policial. Se você tem 21, você pode se tornar um vigilante e arriscar sua vida protegendo bens, propriedade e a família de terceiros. Agora, você tem que esperar até 25 para poder comprar um equipamento para proteger o que é seu e quem você ama. Isso parece certo para vocês? Toda a burocracia, as taxas e os impostos fazem com que a compra de uma arma por um cidadão comum seja um verdadeiro inferno. Todo o processo não leva menos de 6 meses e... Bem, se você precisa de algo com alguma urgência, por quaisquer que sejam as razões, por exemplo, uma mulher sofrendo ameaças do ex-companheiro, bem, só lamento, azar é seu. Pelo menos é dessa forma com que a lei vê. Uma 9mm de fabricação nacional não sai por menos de R$5.000. Uma caixa com 50 munições de boa qualidade do mesmo calibre não sai por menos de R$250. Agora, tudo isso num país onde a maioria esmagadora da população trabalha ganhando um salário mínimo ou pouco mais que isso. É bem fácil ver o problema nisso aí, certo? Agora, vamos dizer que você se disponha a passar por toda essa dor de cabeça. Todo esse processo burocrático, demorado, caro. Bom, você ainda não tem autorização para portar sua arma de fogo. A não ser que você esteja indo para um clube de tiro ou algum tipo de competição. Nesse caso, você é autorizado a carregar sua arma de fogo contigo, carregada e pronta para o uso. Antes, até nesses casos, o atirador tinha que andar desarmado, com o arsenal desmuniciado e num compartimento separado dos passageiros dentro do veículo. Ou seja, se brotasse 2 malucos numa moto e botasse um revólver na cara dele, bom, tchau tchau, arsenal. Dá pra perceber o quanto isso é imbecil? No final das contas, com todas essas mais recentes modificações às leis, todas aquelas pessoas, políticos, celebridades, organizações e movimentos que se organizaram nessa cruzada anti-direito à vida e anti-liberdade individual
Os seguranças estão nos acompanhando, estou vendo que eles estão apaisando, eles estão armados. Eles são extremamente discretos, o que é bom, que altera menos a vida da gente. Estão todos armados, mas com armamento adequado a uma situação urbana. Gritaram aos quatro ventos como o país iria mergulhar num mar de sangue e violência. Bem, não foi isso que aconteceu. Lembra daqueles gráficos lá de trás? Pois é, dá uma olhada no pós-2018. Para quem atingiu um recorde mundial de 65 mil homicídios em 2017 e agora tem mais armas que naquela época, mas está voltando ao nível de 22 anos atrás na questão de homicídios, a situação parece promissora. Acontece que, nos últimos anos, houve uma mudança na mente do brasileiro comum e não só na legislação de armas. Para o João e para Maria, pessoas comuns como eu e você, já deu no saco essa narrativa de que criminoso é vítima da sociedade. Essas pessoas se cansaram de ter que sair para trabalhar todo dia às 5 horas da manhã para conquistar suas coisas só para serem roubados por um bando de vagabundos que não pensam duas vezes antes de puxar o gatilho. Seja aquele celular, aquela TV ou até mesmo aquele carrinho financiado em 48 meses. Falando em questão de números, de 2018 a 2022, houve um aumento de 473% no número de armas de fogo registradas no país. Mas então, e sobre aquele pico gigante de criminalidade que aconteceria assim que a população tivesse um acesso mais amplo às armas? Bem, adivinha só. Nunca veio, é claro. Mas qualquer pessoa que já leu um pouco sobre legislação de controle de armas em outros países e principalmente ao longo da história, sabe que esse argumento é totalmente furado. Então, bom, para mim não teve nenhuma surpresa. Agora, o cidadão brasileiro sente que ele pode fazer algo. Se não com armas, com carros ou basicamente qualquer outra coisa que tiver ao seu alcance. O ponto é que, gostando ou não, no frigir dos ovos, uma arma de fogo é o equipamento mais eficiente para a legítima defesa. Qualquer outra forma de defesa pode ser aplicada, mas nada vai ser tão efetivo quanto o fator de dissuasão e de incapacitação que uma arma de fogo proporciona. Infelizmente, tudo isso foi feito por decreto, o que quer dizer que a próxima pessoa que sentar na cadeira presidencial pode só revogar tudo e num piscar de olhos fazer com que cada um desses homens e mulheres se tornem criminosos aos olhos do Estado. Uma vez cidadãos comuns que só queriam proteger suas famílias, suas propriedades e seus bens, agora criminosos. E o pior é que tudo isso feito de maneira legal, com o balançar de uma caneta de um burocrata que simplesmente não dá a mínima para a liberdade individual e para o direito à vida das pessoas. E eu confesso, votei sim sempre a favor da defesa, da autodefesa, da possibilidade de uma pessoa ter no meio rural uma arma para se defender. Mas, acima de tudo, por que é que nós precisamos de tanta legítima defesa? Mas o senhor vai revogar ou... Vou revogar tudo. Tudo. A arma na rua vai ser só exclusividade da polícia. Inclusive nas áreas rurais? Não, na área rural, dentro do domicílio, eu considero razoável, porque ali não tem um 190 para você ligar. Então, o exercício da autodefesa, infelizmente, é um imperativo das populações isoladas em bases rurais. Eu fui convencido disso. Mas na rua, no ambiente urbano, arma só com agentes da lei. São esses CACs, colecionadores, caçadores? Andou na rua, vai ser apreendido. Certo. Se ele quiser ir para o clube de tiro e é um colecionador, etc., vai desmontada, aí tudo bem. Pode saber, se o PT votar no governo, a gente vai fazer com que essas pessoas devolvam essas armas. Vamos ter que aprovar outra vez, sabe, desarmar esse país. Dica do futuro para acrescentar mais algumas informações tristes. Na data da edição desse vídeo, dia 18 de setembro,
está acontecendo uma votação no STF que busca revogar esse decreto de 2019. Um único indivíduo impondo sua opinião e suas visões de mundo sobre mais de 210 milhões de cidadãos teve o poder de bloquear totalmente as mudanças feitas pelo decreto e pedir essa votação. Durante esses 3 anos, quem é contra tentou de todas as maneiras atacar essas novas medidas que voltaram a dar algum tipo de dignidade e esperança para o brasileiro comum no quesito de ele poder defender a si mesmo, sua família e seus bens. Agora, esses 10 ministros do STF devem votar contra ou a favor da revogação do decreto. 10 pessoas com suas crenças pessoais decidindo o que mais de 210 milhões de brasileiros podem ou não fazer. Tudo isso baseado naqueles mesmos estudos que já vimos claramente que simplesmente não funcionam. O que eu me pergunto é: se em quase 16 anos de medidas de restrição máximas a gente não teve um resultado positivo, por que diabos pedir bis em leis que não funcionam trariam um resultado diferente dessa vez? A resposta é que, como a gente já sabe, nunca foi sobre segurança, mas sim sobre controle. Os desarmamentistas, celebridades, jornalistas, políticos, estão achando isso o máximo. As bocas deles salivam diante da iminente destruição, mais uma vez, de qualquer tipo de resquício de direito de defesa do povo brasileiro. Na data de hoje, 4 dos 10 ministros já votaram a favor da revogação do decreto, o que significa que todo o progresso que foi feito nos últimos 3 anos vai ser jogado no lixo e todas as restrições que fizeram o nosso país se tornar o líder de homicídios no mundo em 2017, assim como um paraíso para a criminalidade, vão voltar a valer. Infelizmente, eu acredito que essa seja uma batalha perdida, de verdade. Não por eu ser pessimista, mas por ser realista, sabe? De todos os votos restantes, só 2 dos ministros foram colocados lá pelo atual governo, que é pró-direito de legítima defesa. Todos os outros foram colocados em seus tronos pelos governos anteriores, totalmente desarmamentistas. Então, eu acho que é praticamente impossível que essas pessoas votem a favor de uma pauta tão importante quanto o direito de defesa. Ou melhor dizendo, o direito de defesa à vida do cidadão brasileiro. Eu realmente não gostaria de encerrar o vídeo num tom tão ruim e amargo, mas eu quero dizer para vocês uma coisa. Ninguém nunca disse que isso seria fácil. Essa batalha pode estar perdida, mas a guerra não. Os nossos oponentes, eles trabalham 24 horas por dia em prol de tirar os nossos direitos. Então, nós temos que trabalhar ainda mais do que eles. Produza conteúdo, leia, sabe? Converse com quem está perto de você. Mostre para as pessoas que estão dispostas a conversar sobre esse tipo de assunto a importância do cidadão comum poder se defender e defender o que ele ama. No final das contas, isso se tornou uma guerra cultural e uma que nós simplesmente não podemos nos dar o direito de perder. Afinal, um povo desarmado é um povo oprimido. Eu peço que você deixe seu like e compartilhe esse vídeo com a maior quantidade de pessoas que você puder. Quanto mais gente tiver informação e clareza sobre esse assunto, mais difícil será dessas pessoas serem oprimidas. De toda maneira, obrigado pela sua atenção e até a próxima.